Eu sei que em uma semana eu estava trabalhando lá para cuidar de um projeto de educação que estava começando. Eu me lembro que eu comecei numa sexta-feira e é isso, fiquei 17 anos lá. Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, mas, produção, coloca nessa câmera aqui que eu preciso dar um recado para quem tá assistindo a gente. Sabe quando você vai lá no site da Ambima hoje e tem um botãozinho escrito assim, ó, educar, sabe? Pois é, eis aqui a pessoa que começou esse projeto. Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e, como já é tradição nesse podcast, tem aquele jabá inicial. Se o senhor ou a senhora que está aí desse lado está só me ouvindo, vai lá no nosso canal do YouTube para você assistir a gravação e ver a nossa convidada de hoje. E para você que está aí só ouvindo esse podcast, que está aí no busão, no metrô, no carro, na academia, na malhação, seja lá onde quer que você esteja, lembra, acho que eu misturei as bolas aqui, né? Acho que eu falei quem tava, mas vambora, quem tava ouvindo para assistir, enfim, que você já é da casa. O resumo da apresentação é, para você que tá só ouvindo, dá para assistir, para você que tá assistindo, dá para só ouvir. Eu tô com uma convidada muito especial hoje no nosso podcast, que é a Ana Leone. Eu vou apresentá-la, mas antes, Ana, eu já quero fazer uma pergunta para você. Quando você começa um podcast, você fala oi, pessoal, ou você fala oi, gente? Ah, você ouviu, né? Gente, essa história é muito legal, muito legal. Ou eu falo, depende do que a Nayara falar, entendeu? Se eu falo oi, gente, ela fala oi, pessoal. Se eu falo oi, pessoal, ela fala oi, gente. Legal, eu tava ouvindo, é uma coisa de leitura de pensamento meu e dela. Achei divertido aquela conversa de bastidores. Bom, para quem não tá entendendo nada, a Ana, entre tantas coisas que ela faz, que eu vou falar daqui a pouco, ela apresenta um podcast chamado Pode Isso, Meninas. Queria que você falasse mais sobre o podcast. E no último episódio, ela estava com uma certa discussão com as meninas lá a respeito desse começo que elas faziam, que eu achei engraçado compartilhar bastidor. E, além do podcast Pode Isso, Meninas, eu vou ler aqui porque a mulher é braba. Peraí. Ó, ela é autora do Instagram Dinheiro com Atitude. Aliás, é muito bom. Para você que está aqui vendo a gente, segue a Ana. Dinheiro com Atitude tem muita coisa legal. E eu vou ler essa definiçãozinha aqui, ó. Ana é autora do Instablog Dinheiro _ Atitude, que nasceu de sua vontade de compartilhar seus mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais com quem precisa colocar a vida financeira em ordem e, de quebra, ter uma relação saudável com o dinheiro. É ex-superintendente de Educação Financeira e Marketing Data da Ambima. Ana também é casada com o Márcio, mãe do Eduardo e da Beatriz. Que legal, Ana. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter vindo. Segunda vez que a gente consegue fazer alguma coisa junto e eu espero que com isso a gente possa contribuir bastante com quem está nos assistindo / ouvindo. Vou passar a palavra para você, Ana, mas antes eu vou fazer aquela introdução que eu sempre faço no sentido de para onde eu pretendo levar essa nossa conversa. Quem acompanha a T2 predominantemente não é o público investidor, embora, claro, quem está aqui com a gente pode investir também, mas predominantemente são profissionais de mercado financeiro, seja eles jovens que estão em começo de carreira ou aquelas pessoas que já estão trilhando seus passos e estão em busca de evoluir, já que o que a gente fala aqui é sobre qualificação profissional. Obviamente que tem aqui os investidores e que são muito bem-vindos também, mas porque a gente conhece que predominantemente a predominância da audiência de profissional, eu sempre gosto de trazer essa conversa para a gente entender um pouco da história do meu convidado, portanto, da sua história. Como é que você chegou aqui? Eu a conheci pessoalmente, já conhecia antes por rede social, mas eu a conheci pessoalmente em um evento da Ambima, que foi feito no Memorial da América Latina. Não sei se você lembra disso. A gente ali conversou rapidamente, trocamos cartões e tudo mais, porque na época você trabalhava na Ambima, e você era superintendente de educação, não era? Eu passei por quase todas as áreas na Ambima. A minha última posição na Ambima era responsável por toda a parte de educação, que envolvia a certificação profissional e educação do investidor. E também toda a parte de informações, de market data, que era toda a parte de base de dados, precificação de ativos, assessoria econômica, enfim, algumas áreas lá. Mas eu passei por todas as áreas da Ambima, praticamente. Então, eu só não trabalhei na área de autorregulação. Todas as outras, eu fiquei lá 17 anos. Que eu ia falar, né? Você ficou muito tempo na associação. Bastante tempo, Legal, eu te conheci nessa época, né? A gente depois conversou bastante, etc e tal. Mas o que eu queria explorar aqui não é a Ana de hoje, tampouco a Ana daquela época, embora a gente vai conseguir chegar lá. A produção falou assim para você falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Certo, produção? Pronto. Aê.
Se você quiser virar ele assim, né? Acho que fica bom. Bem direcional, né? Tô sabendo. Eu queria começar, Ana, para entender um pouco do seu day one. Qual foi o dia que você acordou e falou, quer saber? Acho que eu vou ter que começar a trabalhar porque não está dando mais certo meus pais pagar minhas dívidas aqui, meus gastos. Eu vou ter que entrar na vida laboral. Quer saber? Eu acho que eu posso trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi isso? Essa transição para você falar, posso ir para o mercado financeiro? E como que você poderia resumir para a gente o seu day one de mercado? Olha, meu day one profissional começou bem antes do mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Nossa, super jovem. Eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe. A gente tinha acabado de voltar do Mato Grosso e a gente estava numa situação financeira muito difícil na época. Eu venho de uma família bem... de origem bastante humilde e tal. E eu precisava começar a trabalhar, né? Não era uma opção. E eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de sapato na cidadezinha que eu morava. Depois de 1 ano e pouco, a gente mudou para São Paulo e eu comecei a trabalhar. Meu primeiro registro em carteira foi aos 15 anos. Eu brinco que pelo INSS já eu me aposento, né? Então, eu trabalhei nessa loja por um tempo, depois trabalhei em outras funções e meu primeiro emprego corporativo, no mundo corporativo, foi aos 19 anos, na Credicar, uma empresa de cartão de crédito. E eu comecei como atendente de telemarketing. E eu adorei. Eu falei, gente, isso aqui é meu mundo. Eu achei que eu ia trabalhar lá para o resto da minha vida e tal. Fiquei lá, acho que quase 3 anos e fui demitida de lá. E foi curioso, eu gosto de contar essa história, e eu falei isso recentemente numa palestra que eu dei para estudantes de um grupo de educação, que eu falei que as oportunidades, elas nunca vêm embaladas para presente. Nunca chega aquela caixa linda, com laço vermelho, e fala, isto é uma oportunidade. Nunca. As oportunidades, elas chegam silenciosas, elas chegam discretas, e a gente precisa estar atento a entender que aquilo pode ser uma oportunidade bacana e fazer toda a diferença na sua vida. E aí eu fui demitida e foi horrível, né? Eu era super jovem, eu precisava trabalhar, então para mim perder o emprego era uma coisa muito difícil, né? Que significava eu não ter dinheiro para fazer as coisas básicas que eu precisava. Eu estava na faculdade, eu estava no 2º ano de faculdade e comigo foram demitidas outras pessoas. E uma coisa que era muito rara, até hoje é raro, mas naquela época, imagina, muito mais... A empresa me deu, né, a Credicar pagou para quem foi demitido um curso de recolocação no mercado. Então, era uma coisa para você aprender a se portar numa entrevista, a fazer um currículo legal e tal, não sei o quê. E das pessoas que foram demitidas, só eu pus a mágoa no saco e fui fazer o curso. Porque todo mundo saiu puto com a empresa, né? Como pode ser a empresa no pau, onde já se viu, não sei o quê. Eu falei, bom... Não tenho tempo para ficar fazendo isso não, gente. Eu preciso agilizar, quer saber? Eu vou procurar o que eu preciso fazer. E aí eu lembro que eu fiz o curso, era um curso de 1 semana, e tinha que ir todos os dias nessa consultoria, e era super legal. Eu aprendi, como se porta numa entrevista, como é que você organiza as suas ideias para se apresentar, como é que você elabora um currículo bacana e tal, que era o que valia para a época. E aí, ao final desse curso, a gente ia ter o resumo de qualificações distribuídas por um mailing dessa consultoria. E nesse meio tempo, foram 3 meses, né, que eu fiquei... que eu tinha saído da Credicar até eu conseguir minha recolocação, eu fui trabalhar no shopping de vendedora. Eu trabalhei no shopping em Guatemi, numa loja lá. Foi uma experiência também super enriquecedora e tal, né? Apesar de ser uma maluquice, o que era, aliás, né? O que foi aquela experiência. Eu já tive muitas experiências ruins profissionais. E aí, o meu currículo foi parar na primeira asset independente do Brasil, que foi a Brasilpar, e foi aí meu primeiro dia no mercado financeiro. Eu não sabia o que era uma asset, não sabia o que era um mercado financeiro, não sabia o que era um mercado de capitais. Eu fui lá atrás de um emprego e acabei descobrindo uma carreira. Foi super interessante, porque esse final de semana eu encontrei a pessoa que me contratou no supermercado. Eu saí para comprar um negócio à noite, que eu queria fazer um fundinho em casa. Você fala esse final de semana agora? Este final de semana. Eu estava no supermercado e encontrei a pessoa do RH que me contratou, e foi super legal. E ela falou, minha estagiária, e não sei o quê e tal.
Então, foi assim que eu entrei no mercado financeiro, atrás de um emprego. Agarrei a oportunidade que me foi dada a partir de uma coisa muito ruim, que é perder o emprego, né? E acabei entrando na Brasilpar. E tive a sorte de cair nisso, na primeira Asset Independente do Brasil, que foi quando o Banco Central autorizou, né, uma empresa independente, que não era ligada diretamente a nenhuma instituição financeira, a administrar recursos de terceiros, hoje que é uma coisa super comum. Eu participei da primeira equipe, que na verdade quem fundou essa empresa foi o Roberto Teixeira da Costa, junto com um grupo de sócios. Para quem não sabe, o Roberto Teixeira da Costa foi o primeiro presidente da CVM. Uma pessoa incrível, assim, uma pessoa ativa até hoje, experiente, incrível, inspiradora. E foi assim que foi meu primeiro dia. Que legal. Eu tenho muitas perguntas para fazer a respeito desse seu primeiro dia. Aliás, desse período, né? Da qual você conta com bastante alegria. Primeira coisa, Ana, conta pra gente o que é uma asset independente. Porque, assim, você está me contando, eu estou vendo você entrando na asset sem ter a menor ideia do que era aquilo. E eu sei que tem gente que está assistindo a gente agora que também não tem a menor ideia do que é isso. Então, se você puder compartilhar com a gente, porque isso é uma coisa que eu percebo muito aqui na nossa audiência, tá? Tem muitos jovens, como eu disse, tem muita gente que já está voando no mercado, isso é muito legal, mas tem muito jovem que está querendo entrar no mercado financeiro. E eu tinha essa visão lá atrás quando eu entrei. Cara, entrar no mercado financeiro é trabalhar no banco, vender capitalização, consórcio e cartão de crédito lá na agência e abrir conta corrente. Ou trabalhar na mesa. Tem muito jovem que acha que o mercado financeiro é isso. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco do teu sentimento. Você mandou currículo, te chamaram, aí disseram, você vai trabalhar na primeira asset. Como foi para você falar? Porque imagino que você não sabia o que era isso. Não tinha a menor ideia. Para mim, assim, era um escritório bonitão que tinha aqui na Alameda Santos, aqui perto de onde a gente está aqui no estúdio. E é isso, eu cheguei lá, fui chamada, né, para uma vaga de estágio. Eu não sabia o que era uma asset, não sabia o que era ser a primeira, mas foi interessante porque a Brasilpar, ela veio trazer uma tendência que hoje é super instalada no mercado. Então, existem vários tipos de instituições que atuam no mercado. A asset, que é uma gestão de recursos de terceiros, ela pode estar ligada a um grupo financeiro. Então, por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todas essas instituições têm ali uma estrutura, né? Ela tem o conglomerado e várias empresinhas embaixo desse conglomerado. Uma dessas empresinhas é uma gestora de recursos de terceiros. E a Brasilpar, ela foi a primeira a não estar ligada a nenhum grupo financeiro, a ser autorizada a fazer isso. Então, o que é? Ela capta dinheiro dos clientes dentro de instrumentos, e esses instrumentos são fundos de investimento, e elas fazem essa gestão. Então, o fundo, né, acho que você já cobriu bastante esse conteúdo por aqui, mas é um condomínio, e que quem é dono desse condomínio são os cotistas, e eles dão isso para alguém administrar, e em geral é uma asset, que ela pode ser uma asset independente, como hoje a gente tem muitas no mercado, como pode ser uma asset que também é independente, porém ela pode estar ligada a um grupo financeiro, né, uma estrutura financeira grande, enfim. Mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas veem o mercado financeiro apenas em uma camada, que é a camada comercial, muitas vezes. Mas você tem uma infinidade de atividades dentro de uma estrutura. Então, você tem a área de marketing, você tem a área administrativa, você tem a área de RH, você tem a área de back-office, a área de front-office. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que têm interesse em começar a atuar no mercado, que elas pesquisem um pouco mais. É como numa fábrica, né? Tem desde a pessoa lá que está fazendo o produto até a outra que está vendendo o produto. E entre essas duas coisas existe um universo de possibilidades, e no mercado financeiro não é diferente. Que legal. Semana passada eu entrevistei aqui o Daniel Van Miller, lá da Ambima. E aí a gente conversando sobre a trajetória dele, e ele falou assim, eu estou no mercado financeiro há tanto tempo, não me recordo agora, mas há tanto tempo eu trabalho só com educação. E eu falei, e aí? Você pode estar no mercado financeiro e trabalhar com educação. Eu achei curioso isso. Então, legal. Você estava falando uma coisa que me veio à mente, algo que a gente fala bastante nas aulas que a gente tem, por conta das provas e tudo mais. E eu quero fazer uma chamada oral aqui para você. Quando a gente tem uma asset
dentro de uma instituição financeira que há gestão de recursos de terceiros, essa asset não pode ter conflito de interesses com a área de gestão de recursos próprios. Existe um mecanismo que o mercado chama para separar esse conflito de interesse. Como que é mesmo? Chinese Wall. Passei na prova, gente. Mas, na verdade, você tocou num ponto que eu acho que é uma discussão que sempre tem no mercado, que é o tal do conflito de interesse, gente. Assim, a vida, ela é feita de conflitos de interesse. Você quer ganhar mais, seu chefe quer pagar menos. Você quer aumentar o preço, mas por circunstâncias você diminui o preço. Eu quero sair mais cedo, um quer trabalhar até mais tarde. Um quer vender, outro quer comprar. Eu acredito que assim, a gente tem que entender e dar transparências aos possíveis conflitos. Né? Quando a gente fala dessa coisa comercial, e que eu não gosto de demonizar absolutamente nada. Eu tenho quase 30 anos de experiência no mercado. Né? Eu tenho 49 anos, eu entrei, eu tenho 28 anos de experiência no mercado, só no mercado financeiro. Eu já vi de tudo. Coisas que eram demonizadas e que, né, por circunstâncias e contextos não eram mais e vice-versa. Ter uma ideia, esses dias mesmo eu falei, o comentário na semana passada na CBN, a gente falou justamente sobre, eu comentei no final, eu falei assim, quem diria, quando a taxa de juros estava 2% ao ano, o FGTS era o melhor investimento que se tinha no mercado. Né? Hoje, com 12%, já não é mais. Então, assim, eu não gosto de demonizar absolutamente nada. Então, quando a gente está falando de conflito, a gente está falando de algo que é inerente a qualquer atividade, que precisa ser mitigado e precisa dar transparências a seus possíveis conflitos. E até um dos estudos que na época que eu estava na Ambima a gente fez foi justamente para entender essa coisa que fala muito, me enfia um produto e não sei o quê, que quer bater meta e tal. A gente fez lá, eu acho que vale pedir acesso a essa pesquisa, é uma pesquisa pública, falando justamente isso. Os clientes sabem que o profissional lá tem as suas metas, os seus objetivos a cumprir, mas ele precisa ter pertinência naquilo que ele está oferecendo. Então, nesse caso que você citou, claramente é uma forma de dividir o que são recursos próprios, que em geral têm uma função, né, de tesouraria, etc., e outro que são instrumentos de terceiros que, quando eles estão num fundo de investimento, é um instrumento separado e que não mistura, né? Até as pessoas têm muita dúvida, se o banco quebrar, meu recurso, não. Meu amigo, o fundo é uma coisa, a tesouraria do banco é outra. Que legal. Tivemos uma grande aula agora de gestão de recursos de terceiros e gestão de conflito de interesses. Eu concordo plenamente com você. Certa vez, uma grande influenciadora ela criou um conteúdo lá e ela disse mal dos assessores de investimentos, sendo que eram todos conflitados. E eu respondi a essa pessoa, mas com muito respeito que me cabe, sabe? No sentido de que, olha, legal o teu ponto de vista, etc. Gravei um vídeo que o vídeo tem bastante visualização no meu canal, inclusive, e não foi para confrontá-la, até porque eu admiro e respeito bastante o trabalho dela, mas foi para dizer isso, olha, gente, o conflito de interesse está em todo lugar. Você disse que trabalhou como vendedora. Você realmente, quando você era vendedora, como que eu posso dizer assim, ela disse que a peça ficou boa em mim porque ficou boa ou porque ela quer vender? Então tem. A questão é a gente trazer transparência para isso. E tratar isso com maturidade que esse tema exige. Vamos voltar lá para Aninha. Daqui a pouco a gente chega na Leone. Aninha chega na Asset. Eu queria te perguntar coisas objetivas. Qual era a sua formação na época? Você estava na faculdade? Eu estava na faculdade. Eu fiz faculdade de comunicação social. Sou formada em publicidade e propaganda. E quando eu comecei, assim, tudo me faltava, Thiago, tudo que você possa imaginar. Assim, eu não falava inglês. Eu não tinha nenhuma formação técnica, eu nunca tinha tido acesso a esse mercado, a qualquer tipo de informação, até porque não era um interesse de carreira. Apesar de fazer faculdade de publicidade, eu não tinha interesse em trabalhar em agência de publicidade, mas sim em área de planejamento, de marketing de empresas. Eu sempre me imaginei no mundo corporativo mesmo. E era um barato, porque era uma turma muito boa, era um timaço, né, que muitos deles são meus amigos até hoje, assim, que levo para a vida. E eu me lembro que eu entrava nas reuniões de morning call, porque como é uma empresa muito pequena, tinha, sei lá, 40 e poucos funcionários,
era assim, eu brincava que tinha 2 níveis hierárquicos, os estagiários e os donos, né? E, então, a gente fazia de tudo. Era uma coisa que era uma autonomia muito grande e a gente sentava perto de pessoas muito inteligentes, muito experientes. Então, era um aprendizado contínuo. E eu entrava nas reuniões de morning call, para quem não sabe, é a reunião que todo dia, né, a gente fala do mercado, do como é que a gente espera que o mercado vá abrir naquele dia, qual vai ser a estratégia de alocação, etc. Uma reunião super rápida, objetiva, e uma vez por semana a gente tinha uma reunião mais ampla com os analistas para estudar, né, as alocações, as empresas e tal, não sei o quê. E eu entrava nessas reuniões e eu não entendia nada. Sabe o que é nada? Por quê? Porque metade era técnica e outra metade em inglês. Então, eu falava assim, gente, eu preciso... Né? Eu amei ficar nesse lugar, mas eu vou precisar correr atrás. E aí, eu comecei a estudar muito, 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 muito mesmo. Eu fiz todos os cursos que você possa imaginar que tinham disponíveis no mercado. Na época, era a Andima, que dava curso, a B3, que não era a B3, né? Mas a Bovespa, a BMF, tinham vários cursos. Então, tudo que era relacionado à renda fixa era na B3. Então, desde curso sobre commodities, sobre renda fixa e etc. Na Bovespa, eram de ações. Na Andima tinha muito curso sobre fundos e etc. Então, eu estudava, assim, eu saía da Brasil Par, ia direto para a faculdade. E, às vezes, era o final de semana que eu fazia os cursos, ou eu fazia o curso... não ia na faculdade para poder fazer o curso, que era, em geral, de 3, 4 dias, alguns que demoravam um pouco mais. E aí foi aí que eu comecei também a ter um pouquinho mais de informação técnica. Mas como o mercado também é muito ágil, o dia a dia ensinava muito, mas eu queria ter uma base teórica importante e era nesses cursos que eu conseguia. E eu me lembro que, assim, eu era estagiária, tudo bem que eu era a estagiária mais rica da empresa, porque eu era a única que trabalhava período integral, todos os outros eram meio período. Então, porque eu estudava à noite, todos eles estudavam pela manhã ou à tarde. Então, eu era a estagiária que trabalhava o dia todo. E eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. E eu não sabia, nunca tinha estudado. Imagina, eu passei a infância no Mato Grosso, estudei em escola pública. Qual cidade municipal? No Mato Grosso? Em Juara. Eu morei em 2 cidades lá. Porto dos Gaúchos foi a primeira e a segunda foi Juara. Eu morei 8 anos no Mato Grosso e eram cidadezinhas a 700 quilômetros de Cuiabá. Então, bem interior mesmo. Bem nortão mesmo. Então, eu estudei escola pública, imagina, né? Todas as dificuldades que a escola pública, infelizmente, enfrenta. E aí, eu comecei a estudar. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar uma escola de inglês e não tinha tempo também, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e ainda estudava, né, em horas vagas. E eu pedi para a secretária de um dos diretores, que era uma secretária bilíngue, me dar aula na hora do almoço. Só que, assim, para pagar ela, eu precisei fazer uma vaquinha com todo mundo. Então, eu chamei o boy, chamei a menina do administrativo. Eu sei que eu juntei 10 pessoas da empresa e a gente tinha aula com ela na hora do almoço. E foi assim que eu comecei a ter as primeiras noções de inglês da minha vida, assim. E hoje, olhando, né, putz, eu represento o Brasil no grupo, no PSC, que é o Professional Standard Committee, que é ligado ao FPSB, que é o Financial Planners Standard Board. Eu represento o Brasil lá nesse grupo que define todas as diretrizes de qualificação profissional para a atividade de planejador financeiro ao redor do mundo. Então, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, tudo começou lá naquela salinha de reunião do Brasil Par, eu e mais 9, rachando uma aula de inglês com a secretária bilíngue, né? Que legal. Então, foi super legal. E foi assim, tanto é que eu até brinco, assim, meu inglês profissional é muito melhor do que o meu inglês do dia a dia. Então, para eu ir num bar beber inglês é mais difícil do que numa reunião de trabalho, porque eu aprendi inglês para trabalhar. Que né? legal. E é um recurso que você usa até hoje. Muito, muito. Na Ambima, eu usava muito, né? Eu representava a Ambima em 2 fóruns internacionais, que é no IFIE, que é o International Forum for Investor Education. Eu era tesoureira desse grupo, fui acho que por quase 9 anos representante da Ambima nesse grupo, que é um grupo ligado à IOSCO, que discute né, práticas de educação financeira ao redor do mundo, e também participava dos grupos da OCDE. Que legal. De educação financeira também. Que legal, muito então, bom. Muito bacana. Eu quis te perguntar sobre a sua formação, embora eu já soubesse, porque
é uma das coisas que eu queria falar. Tem gente que acha que para você fazer carreira no mercado financeiro, você tem que ser economista, administrador ou contador. Né? Ou engenheiro ou também. Engenheiro tem muito. Então, muito legal. E é legal entender que você chegou no mercado meio que por acaso, porque você não sabia o que era uma asset, e você, no começo, hoje imagino que também, mas no começo muito mais, precisava administrar vários pratos, né? Porque principalmente quando você é jovem, então é faculdade, é trabalho, é estudo de curso que um monte que você fez, é se dedicar ao inglês com o recurso que você tinha. E hoje a gente tem muito mais recurso, né? Porque quem quer hoje estudar, seja para o inglês, seja para uma certificação, seja para qualquer coisa, vai no YouTube, aperta o botão, você vai encontrar gente que está lá ensinando sem que você precise investir dinheiro, vai investir apenas tempo, né? Isso é muito bom. E aí, como é que foi isso? Você ficou quanto tempo lá? Você saiu, você chegou a ser efetivada, não foi? De lá você foi para onde? Deixa a gente entender essa trajetória. Minha trajetória. Então, eu fiquei lá até porque a Brasilpar ela foi comprada pelo Banco Sul-América em 96. Nossa, Banco Sul-América. E aí eu fiquei na equipe, né? Foi aí que se criou a Sul-América Gestão de Recursos, né? Administração de recursos. Sul-América tem até hoje, eu estava confundindo com Sudamérica, desculpa. Exatamente. E aí a gente foi comprado e eu fui efetivada acho que um pouco antes ainda na Brasilpar e fui para Sul-América. Mas foi interessante, até na Brasilpar, eu acho que assim, eu tive algumas sortes, assim, realmente na minha trajetória profissional. Primeiro, essa que eu falei de agarrar a oportunidade que não estava embalada para presente e fui parar na Brasilpar. A Brasilpar foi a primeira empresa a contratar os serviços de custódia do Itaú. O Itaú estava começando com essa atividade, que era uma atividade que estava começando no Brasil, e como tinha uma relação já, né, ali de mercado, essas duas instituições, então todo o desenho dessa atividade para o Itaú, como eu cuidava atendendo o cliente, né, eu passava a cota para o cliente, cuidava do saldo, fazia alguns investimentos para os clientes ali, eu era assessora de um banker, né, lá na Brasilpar. E como eu que fazia todo esse operacional, quando o Itaú estava desenvolvendo essa atividade e o piloto foi feito com a Brasilpar, eu ajudei né, eu contava como era a minha rotina, olha, faz assim, o cliente manda assim, assado, eu ajudei a não desenhar, mas hoje que é o UX, né, mas como era o sistema que a gente ia conseguir controlar o saldo do cliente, custodiado no Itaú e tal. Então, foi uma experiência, imagina, né? Eu lá, menina, uma coisa que eu nem sabia o que era, eu achei que eu ia perder o emprego por causa disso, porque a gente estava passando essa atividade, né, toda de back-office ali para o Itaú. Então, foi super interessante, foi uma experiência super enriquecedora. E aí, quando eu fui para Sul-América, eu fui com o time, né? Boa parte do time foi para a Sul-América para criar na época a gente chamava de SAMI, né? Sul-América Administração de Recursos. E aí eu cuidava também dessa área de atendimento a cliente. E depois de alguns anos, então eu fiquei fazendo essa atividade que nada mais é do que isso, controlar saldo de cliente, passar cota, aquela coisa bem básica mesmo, mas que é legal porque quando eu fui para a parte comercial, né, eu virei banker, eu já sabia tudo como é que a retaguarda funcionava. E nesse meio tempo eu tinha alguns clientes que falavam diretamente comigo e tal, não sei o quê. E aí quando eu fui promovida, fui para a área comercial. Aí eu comecei a construir minha carteira e eu assessorava clientes, né? Então eu tinha uma carteira de clientes, a gente tinha lá os produtos do banco e o meu trabalho era cuidar. Eu tinha 202 clientes, me lembro muito bem. E aí uma coisa interessante, né, que você falou de formação. Depois de muitos anos, eu descobri que o que me faltava é o que poderia me diferenciar no mercado. Né? Mas isso, assim, demorou muito tempo para eu poder fazer as pazes comigo mesma e falar, putz, não, tem uma coisa aqui que você pode explorar melhor. Porque, no fim, como para mim era muito difícil, porque eu não tinha toda essa bagagem técnica, a minha missão para consumo próprio era entender toda essa tecnicidade para eu absorver e conseguir passar isso para os meus clientes. Sim.
E esse diálogo, eu tinha um diálogo muito mais humanizado com o meu cliente, porque eu conseguia interpretar aquilo, capturar o que era necessário, o que era relevante para o cliente entender. E era um diferencial mesmo, né? Porque eu conseguia conversar de igual para igual, porque tinha um monte de coisa que eu filtrava. Falava assim, ó, não, tá bom, isso em português se fala assim, né? Isso se explica dessa forma. E isso muito eu aprendi na faculdade de comunicação, que uma das coisas que assim, a minha primeira aula na faculdade de comunicação foi assim, olha, tem uma coisa que vocês precisam aprender saindo dessa faculdade, que comunicação é aquela bem entendida, não é aquela que é bem falada. Boa. Se vocês aprenderem isso, vocês serão bons comunicadores para o resto da vida. E era isso, e é uma coisa que o mercado não sabe fazer. Não, ele sabe falar, mas não sabe ser compreendido. Exato. E isso era um grande diferencial meu. E aí, com o tempo, né, assim... Hoje, trabalhando com educação, mas e eu acho que me intitulo aí uma entusiasta do comportamento financeiro, eu aprendi em 99 com a desvalorização cambial. Você porque passei por todas as crises que você possa imaginar, né? A pandemia só foi mais uma delas. Mais uma. E foi ali que eu descobri que a relação das pessoas com o dinheiro é puramente emocional. Então, eu conto também sempre essa história. Eu me lembro que foi em janeiro, perto do meu aniversário, e aí foi um caos, porque, né, teve aí a desvalorização cambial, e eu me lembro que eu tinha 2 clientes que foram emblemáticos, entre tantos no meio do caminho aí desse mesmo dia, mas um era a dona Zilda, que era uma viúva que tinha o dinheiro lá investido com a gente, e ela me ligou, mas filha, né, o que está acontecendo nesse mercado, confusão, queria saber como é que está aí meu dinheirinho e tal. E eu falei, olha, dona Zilda, não, tá tranquilo e tal, a gente de fato tinha feito zerado as posições lá, né, que a gente tinha nas carteiras dos fundos, e até a Asset saiu super bem nesse episódio. E aí eu passei um fax para ela, caros ouvintes, caso vocês não saibam que é um fax, era um papel que você passava numa máquina de um lado e a pessoa recebia do outro, era uma coisa mágica. Era incrível. E aí eu passei para ela o saldo, falei, não, dona Zilda, tá tudo tranquilo e tal, não sei o quê. Aí eu desliguei o telefone com ela, né, atendi 1 milhão de clientes naquele dia. E aí me ligou uma pessoa que ele era um dos diretores da Bovespa na época. E ele me ligou com a mesma apreensão dela, chorando, e falou, não, olha, eu preciso saber como é que está a minha posição aí, estou desesperado, perdi um monte de dinheiro, e etc. E eu fiquei pensando, aí eu fiz a mesma coisa, mesmo expediente, olha, a gente zerou a posição, tá aqui o fax com a sua posição e tal. E eu desliguei o telefone com ele e falei assim, o que eu podia dizer para ele que ele não soubesse, né? Com certeza ele sabia. Tecnicamente ele sabia muito mais que você. Assim, o que eu tinha de vida, ele tinha de mercado. E ali eu percebi que o que ele queria era uma palavra de consolo e que ele não estava preocupado com a tecnicidade da coisa. Era o dinheiro, não era um dinheiro que ele estava perdendo, era anos de esforço, era a aposentadoria dele, era ele poder prover uma vida boa para os filhos, para ele no futuro. Era disso que a gente estava falando. A gente não estava falando de uma posição errada numa carteira ou de uma virada de mercado, né? A gente estava falando de uma pessoa que estava ali perdendo o que ela tinha conquistado por anos. E ali eu percebi, eu falei assim, gente, né? Não é puramente matemática. Não é né? puramente matemática o negócio, né? Eu perdi 10%, não é isso, né? E então foi aí que eu comecei a dar muito mais peso a esse meu lado, né, de comportamento. Aí eu fiquei nessa equipe aí até 2000, aí fui mandada embora pela 2ª vez na minha carreira. E aí foi um período que ao todo, na minha carreira, eu fui demitida 3 vezes. Né? E em cada uma dessas vezes me faltava uma coisa das 3 que eu acho super importante que a gente precisa considerar no momento de transição de carreira. Ou não só de transição, mas durante a carreira. E aí eu fiquei, foi em 2000, né? Uma época também difícil do mercado. E aí, nesse período, eu falei assim... Putz, aí eu quero ver o que eu vou fazer, né? Eu queria voltar para o mercado, de qualquer jeito, queria trabalhar com a mesma coisa e tal. Mas acabei ficando fora do mercado um tempo. Eu fui ajudar umas pessoas a criar uma consultoria financeira para produtores rurais. Foi na época do boom da internet, que também, gente, teve isso, né? Caso também os ouvintes não saibam que esse negócio aí que vocês hoje usam, que nós todos usamos com maior facilidade, isso virou uma bolha, uma época. Exato.
E aí fiquei com esse time um tempo e depois eu trabalhei numa multinacional de marketing digital em 2001 também. Nossa, olha só. Super revolucionário. Que era uma coisa que também estava surgindo, esse negócio de usar o mundo digital como força de marca, como prestação de serviço, como entrega de produto, uma coisa bem embrionária mesmo, isso foi em 2001. Nossa, super na época eu estava fazendo o MBA de marketing de serviços, que foi também muito legal, fiz na SPM. E trabalhei quase um ano com esse time e aprendi muito sobre marketing digital, que era uma coisa que não se falava na época. E aí fui para o Unibanco, para trabalhar na diretoria de investimentos lá. Fiquei 3 anos, era muito legal. Foi minha primeira experiência com varejo financeiro, eu nunca tinha trabalhado com varejo. A nossa área era uma área responsável por dar a cara de varejo aos produtos de investimento do banco, desde produtos de tesouraria até os produtos da Asset. E a minha parte era a parte de comunicação e treinamento. Então, eu treinava o pessoal lá da força de vendas, fazer os relatórios, que era como se fosse um resumo de um morning call. O mercado fechou assim, amanhã a gente espera que o mercado se feche assado. Isso aqui, portanto, é bom para tais produtos e tais produtos. Eu cuidava das metas do varejo. Legal. E eu me lembro que eu fiz um projeto muito legal, porque um diretor foi numa reunião com um gerente na época, e aí ele teve uma leitura da conversa entre o gerente e o cliente, que aí ele voltou para o banco e falou assim, putz, a gente tem que melhorar um pouco essa experiência e que a gente entender que os incentivos, eles precisam estar muito mais relacionados à necessidade do cliente do que o que pontualmente se precisa oferecer. E aí eu ajudei a desenhar o que seriam lá os funis então, ao invés do gerente ter meta por produto, ele tinha por categoria de investimento, a depender do spread que aquilo dava para o banco. Então, gente, estou falando disso em 2002, na verdade. Então, foi super legal entender como é que funcionam os incentivos no banco de varejo, como é que é o treinamento, a diferença de uma agência da Faria Lima é outra agência da Moca, é outra agência do interior de São Paulo, é outra agência do interior do Mato Grosso, que os clientes são diferentes, as perspectivas são diferentes, o diálogo é diferente, a abordagem é distinta, a forma como os clientes se relacionam com o banco também é distinta. Então, isso me deu uma experiência riquíssima, assim. E aí fui demitida pela 3ª vez. E aí foi muito interessante, porque dessa vez eu queria sair, de fato. Eu aprendi bastante, mas foi uma experiência muito difícil para mim lá. E aí, quando eu saí, eu falei, não, agora eu vou pensar o que eu quero fazer. Eu já estava recém-casada, eu já tinha uma estabilidade financeira mínima que me permitia, pelo menos, pensar um pouco, sabe? Respirar fundo e falar, não, deixa eu pensar um pouco o que eu quero fazer aqui, o que dá para fazer profissionalmente. E uma das coisas que eu considerei é sair completamente no mercado. E aí, eis que outra oportunidade que também não veio embalada para presente, veio bem disfarçada, que aí acabou me abrindo a 3ª possibilidade de carreira, que é a educação financeira. E como é que isso aconteceu? Eu estava lá no banco um dia, no Unibanco ainda, e aí o pessoal estava começando a certificação da Anbima. Da Anbid. Anbid, exatamente. E aí estava começando e tal, era um alvoroço. CPA 20, né? CPA 20 foi a primeira. Que, aliás, está fazendo 20 anos agora. Eu fiz a 3ª turma. Nossa, que legal. Eu passei na 3ª turma, porque... E era uma prova gigantesca, tinha 80 perguntas? Era 100 e poucas perguntas. Porque, assim, o histórico foi o seguinte, a primeira prova foi bastante traumática, a segunda... tão traumática quanto, e aí começou a calibrar, equilibrar, e na 3ª, que foi quando eu fiz. Né? E aí eu tirei a certificação na 3ª prova, na 3ª turma. E aí estava começando esse negócio, eu já tinha tirado a certificação, porque precisava lá para o banco e tal. E aí o pessoal falou, pô, eles estão criando lá agora outra certificação, CPA 10, e eles criaram um grupo lá no Anbid e alguém precisa ir. Aí eu falei, pode deixar que eu vou. Que legal. E aí eu falei, puta, vou, né? Aí fui lá, cheguei, achei demais a reunião. Achei sensacional, o sanduíche uma delícia. Comi aquele sanduíche por quase 15 anos depois.
E aí, assim, eu achei aquilo o máximo, porque tinha um monte de gente e a gente estava discutindo ali quais seriam os temas para a CPA 10, que era a nova certificação, que era uma certificação de entrada, enfim, bom, a história se explica. E aí eu achei demais e fui lá desavisada, né? Não sabia nem o que era. Aí a gente combinou de se reunir na semana seguinte, eu cheguei... Oh, meu Deus, estou brigando com o microfone aqui. Aí cheguei na semana seguinte e falei, olha, a gente vai continuar o trabalho, eu posso ir? Pode. Ah, Ana, quer saber? Se você quiser, pode tocar esse negócio lá, pelo banco. E aí eu fui, acho que eu fui em umas 3 reuniões, mais ou menos, 4 reuniões no máximo, e aí saí do banco. E nesse período que eu estava lá, Pensando que eu ia fazer e que, inclusive, era não mais aparecer perto de uma instituição financeira, eu estava lendo o jornal de manhã, o Valor. Aí estava lendo, assim, em casa, tranquila, de pijama. Meu apartamento tinha acabado de mudar com meu marido e tal. Posso fazer uma observação? Pode. Você realmente não estava pensando em sair do mercado, porque senão você não deveria estar lendo o Valor. Eu devia estar lendo Caras, né? Mas não, estava lá lendo o Valor. E aí eu li uma matéria qualquer, falava, Ambid divulga dados, que divulga toda hora. Eu parei para pensar, eu li aquela matéria e falei assim, gente, acho que ia ser muito legal trabalhar na Ambid, deve ser um lugar super legal de trabalhar. E aí eu liguei para o meu marido, eu falei assim, Márcio, o fulano trabalha lá na Ambid ainda, que é um amigo de faculdade dele, ele falou, trabalha. Eu falei, putz, me dá o telefone dele que eu vou almoçar com ele. Aí fui, almocei com ele contando, falando, porra, lá é um lugar legal pra caramba, melhor lugar que eu já trabalhei, não sei o que e tal. Eu falei, putz, eu tô vendo, você acha que rola alguma coisa? Ele olhou pra mim e falou assim, rola. A gente tá montando uma área de educação e a gente tá precisando contratar alguém. Aí eu falei, putz, eu vou te dar meu currículo, você entrega lá? Ele falou, entrego. Aí eu entreguei o currículo, ele me ligou e falou assim, Ana, tem tudo a ver o teu currículo com a vaga, não sei o que, acho que vai dar certo e tal. Eu falei, ok, mas eu estava de fato tranquilo. Falei, se der, deu, não der, não deu e tal. E aí passou acho que no dia seguinte ele me ligou e falou, puta, Ana, contrataram um cara. Eu falei, Zé, tudo bem, eu também estou ainda pensando o que eu vou fazer, mas obrigada, valeu e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte... Né? Teve o dia seguinte que o cara começou, sei lá. Aí, no outro dia, ele me ligou e falou assim, o cara não apareceu mais. O cara foi um dia e não apareceu mais. Nossa. Eu falei, como assim? Ele falou, não apareceu, acho que vão te chamar. Eu sei que em uma semana eu estava trabalhando lá para cuidar de um projeto de educação que estava começando. Eu me lembro que eu comecei numa sexta-feira e é isso, fiquei 17 anos lá. Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, mas, produção, coloca nessa câmera aqui que eu preciso dar um recado para quem está assistindo a gente. Sabe quando você vai lá no site da Ambima hoje e tem um botãozinho escrito assim, ó, educar, sabe? Pois é, eis aqui a pessoa que começou esse projeto, né? Com uma equipe, obviamente, muito competente, que, aliás, hoje é conduzido maestralmente lá pelo Daniel e pela turma dele. Mas é isso. Então, só para fazer uma observação, a Ana está falando muito de Ambid. Você que está chegando agora no mercado financeiro, talvez nunca tenha ouvido falar de Ambid. Ambid era a associação... Como que é? Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento do Brasil. E era uma coisa que era assim, depois que mudou, não tinha mais Banco de Desenvolvimento, né? Então, era a Associação Nacional dos Bancos de Investimento. E aí, a pergunta que a gente mais respondia era o que era o D. Sabia que vinha no e-mail? Falando assim, não sei o que é o D da Ambid, hein? Aí eu tinha que explicar, não, era porque era de Banco de Desenvolvimento, mas com a mudança dos bancos de desenvolvimento e tal, é que só tem o BNDES hoje, mas tinham outros antes, né? Então, era isso. E aí, em qual ano que então, Ambid fundiu com a Andima, que era uma outra associação de mercado. Então, a gente está meio que pegando a nossa audiência, quem está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente está voltando no tempo... Eu lembro de quando isso aconteceu, porque 2009. Eu já estava no mercado. Aliás, inclusive, foi o ano da fusão do Itaú com o Unibanco, né? Acho que foi um pouco depois. O nosso foi em outubro, se não me engano, outubro, novembro. Foi um processo bem legal também. E aí teve a fusão e se criou a Ambid. A Ambima. Gente, olha, vou te falar que é um trava-língua isso aqui, viu? Então, só para a gente contextualizar, olha lá, produção, olha aqui nessa câmera. Então, nós tínhamos 2 associações de mercado. Nós tínhamos uma associação chamada Andima e uma associação chamada Ambid.
E aí, elas fundiram em 2009 e criou o que hoje você conhece como Ambima. Isso mesmo. E é exatamente por isso que a Ambima, enquanto associação, juntando a história das duas, tem mais de 50 anos, não tem? Juntando a história das duas. Eu me lembro que um dos projetos mais legais que eu fiz na Ambid foi um livro contando os 40 anos da associação. Eu lembro que esse livro nasceu junto com meu filho. Eu ainda, os últimos detalhes de aprovação do projeto, não, eu tinha na maternidade. Nossa. O Felipe Gandolfo, que trabalhava comigo, levou para mim. Aí eu falei assim, Felipe, o livro precisa sair antes do Eduardo, da minha barriga. Mas foi super legal, que contou as duas, né? Tanto a Andima quanto a Ambid eram instituições bem antigas. Elas tinham função diferente, que essas funções foram convergindo ao longo do tempo e, portanto, a fusão seria algo natural. Então, se uniu o que havia de melhor aí no mercado de capitais e deu origem aí a Ambima, que todo mundo conhece. Que legal. E, assim, eu tô em contato, né, com aquilo que a Ambima produz, muito porque faz parte do meu trabalho, não só por ponto de vista de certificação, mas eu tô, cara, se o Google Analytics mostrasse quem são as pessoas que acessam mais o site, determinado site, certamente meu nome estaria lá no site da Ambima, porque eu estou lá acessando quase que todos os dias, pelas mais variadas razões. E o trabalho que a Ambima faz para o mercado é incrível e fundamental, não só a título de certificação, que é muito bom, mas também a questão de informação, esse lance de representação, a autorregulação é muito boa. Mas aí vem cá, você começou... Olha só o que você falou. Você disse que você estava no Unibanco e vai ter um grupo para trabalhar no processo da educação lá da... Vamos falar Ambima para a gente situar bem a nossa audiência. Vai ter um grupo de educação lá na Ambima e você foi trabalhando no Unibanco. Pergunto, como é que foi isso? Você fez 3, 4 vezes lá e era no Rio ou em São Paulo? São Paulo. Era em São Paulo, né? As duas instituições têm origem carioca, né? Mas a Ambid tinha vindo para São Paulo, já transferido as principais atividades aqui para São Paulo e tinha ficado com um escritório pequeno no Rio. Legal. E a Andima era o contrário, ela tinha um escritório grande no Rio e tinha um escritório pequeno em São Paulo. E aí na fusão ficou os dois escritórios grandes, depois hoje... Quase toda a operação é em São Paulo. Que legal. E você começou lá a trabalhar na parte depois que você foi lá, conheceu. Esse lance que você foi lá conhecer, você foi, entre aspas, meio que voluntariamente? Ou você foi remunerada para estar lá? Não. Foi uma iniciativa sua? Porque todo mundo que participa da Ambima... né? São pessoas que tem lá os funcionários, né? O corpo executivo que faz o negócio andar, mas tem os representantes dos associados. Os associados são as instituições financeiras que vão lá nos grupos de discussão e ajudam a criar as coisas que ela produz, né? A Ambima produz. E esse era um grupo que estava discutindo a CPA 10 na época, e eu falei, não, eu vou, porque o Unibanco era um dos associados e podia indicar alguém para participar desse grupo, até porque era um banco de varejo, ia ser bastante impactado com a nova certificação. Então, foi assim, quando eu falo que a oportunidade, foi a oportunidade que, né, eu falei, putz, ninguém queria ir, eu falei, não, pode deixar que eu vou. E foi lá que eu descobri, achei legal a dinâmica, e que, né, a gente não citou aqui, mas é uma coisa que hoje eu uso muito. Eu era... Pela Ambima, como executiva da Ambima, eu era indicada em vários conselhos, em vários fóruns, tanto no Brasil quanto no exterior, e hoje eu sou membro independente do Conselho de Administração do Banco Modal. Legal. E muito do que hoje é um papel de um conselheiro, que agora, pela primeira vez eu estou fazendo isso profissionalmente, é você saber articular, você saber convergir interesses, você saber a diferença entre consenso e unanimidade, é você saber fazer as perguntas certas, é você compor num grupo e conseguir extrair um bom resultado. Então, assim, isso foi uma escola, né? Um MBA. Tanto é que muitas pessoas me falam, que conselho que você dá para quem está começando a carreira? Eu falei, a primeira coisa, se engaje numa entidade de classe que represente a tua atividade. Legal. Então, seja no mercado de capitais, veja onde você pode contribuir. Tem várias associações no mercado. Se é do comércio, tem várias associações de comércio. Se é advogado,
tente se engajar, porque você acaba ajudando a construir a história daquilo, né? Então, a gente lá como executivos, e hoje, né, os executivos da Ambima, eles ajudam a dar o apoio técnico e processual para que o mercado consiga compor os seus interesses, as suas pautas. A autorregulação é isso, né? É o próprio mercado definindo as regras das quais eles mesmo querem seguir. Então, é uma coisa super legal. Você vai estar em contato com pessoas super interessantes, você vai aprender coisas que você não vai aprender na escola, você não vai aprender né, na faculdade, nem no trabalho, ali no dia a dia. Nem no trabalho, porque você está ali com outra posição, né, olhando de uma outra perspectiva a coisa. Então, é bem interessante, é um conselho que eu dou. Que legal. Eu quero explorar muito a tua trajetória lá na Ambima, mas a pergunta que eu fiz foi no sentido de dizer o seguinte, quando você a palavra certa não é bem essa, mas quando você se voluntariou para ir até a Ambima, para... Esse teu café já deve estar gelado. Você pegou Não, um não novo? tá não. Sabe o que eu ia pedir? Pode abaixar um pouquinho o som do meu fone? Você consegue? Pode. Eu mesmo aqui? Não vou derrubar nós, não? Não, acho que não. Deixa eu ver. Aê. Ficou bom? Ficou bom. Vai lá. O que eu estava querendo dizer é o seguinte. Você ir para a Ambima fazer parte desse grupo quando você ainda trabalhava no banco não fazia parte do seu escopo de trabalho no banco. Não. Foi algo que você procurou para que você pudesse contribuir mais. Então, na minha percepção, isso também fica um bom ensinamento, né? Você, obviamente, precisa medir, né, o que você está fazendo em relação a tempo e outros compromissos que você tem com a vida, mas quanto mais você procura fazer aquilo que está além do teu escopo de trabalho, você vai aprender muito mais coisas que você pode utilizar no dia a dia. E hoje, você só é a Ana Leone, que a gente já vai chegar mais no seu dia de hoje, né? Você só é a Ana Leone que o mercado conhece porque por muitas vezes você fez algo que estava além do seu escopo de trabalho. Faz sentido isso? Total. Eu acho que assim, a gente tem existe uma diferença muito grande entre o emprego e a nossa carreira. O emprego é o que você faz nas 8 horas que você é contratado e que você tem uma descrição de função ali muito clara e que você precisa entregar. A carreira é o que vai além do teu emprego, é o que você constrói e que por circunstâncias pode ser construída parte dela como um empregado de algum lugar ou empreendendo dentro da própria empresa, que é o que eu mais fiz na vida. A gente empreende todo o tempo, empreender não é abrir um negócio, empreender é você fazer as coisas diferente, de um outro modo, tirar o melhor aproveitamento disso, inspirar pessoas, fazer diferença, né, dar valor, aliás, entregar valor naquilo que você executa. Isso é empreender, na minha opinião. E sempre, assim, fazendo igual, e isso é um ponto importante, assim, hoje o mercado de trabalho é concorrido em todos os lugares, a gente sabe disso, né? E é concorrido pela qualificação necessária que se exige. Então, há uma dificuldade grande das empresas contratar, porque né, muitas pessoas não têm a qualificação que as empresas exigem. Mas uma coisa é o que o mercado financeiro é muito mais. Então, se você fizer o básico, é muito pouco. Então, você dedicar um tempo para dar o próprio rumo à sua carreira é fundamental, é o que é urgente e o importante, né? O importante, e a carreira é sua, você que tem que conduzir. Eu aprendi isso desde muito cedo, que se você trabalha numa empresa que tem plano de carreira, fuja dela, porque quem ter plano para a sua carreira é você. Ninguém tem que ter plano para a sua carreira. E você constrói isso a partir das relações que você estabelece, dos aprendizados que você acumula. Só que ninguém dedica tempo para isso. Então fala, não, eu sou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Tá bom, então você vai ficar fazendo isso pro resto da vida. Você tem que ter um tempo de interagir com as pessoas, de conversar. Eu tinha uma agenda super concorrida, mas uma vez por semana eu dedicava um tempo ou para ir tomar um café com alguém, ou pedir a opinião de alguém, dedicar 1 hora da minha semana para fazer o meu relacionamento, a minha rede de relacionamento, que até hoje é super ativa e eu acho super importante. Às vezes a gente só aciona essa rede de relacionamento quando está precisando. E esse é o grande problema.
Que legal. Então, resumo, o que você está dizendo é que a sua carreira é maior que o seu emprego. Muito mais, Legal. muito mais. Eu falo isso quase todos os dias. Para quem me acompanha aqui sabe, a sua carreira é maior que o seu emprego. Muito legal, Ana. Aí você chega na Ambima, o ano é 2003? 2005. 2005. Você chega na Ambima, 2005, para trabalhar já na área de educação. Isso, eles estavam começando o projeto. Já existia, né, uma estrutura que também essa história é conhecida, não sei se o Daniel contou ela aqui, mas todo o recurso da área de educação vem das penalidades da autorregulação da Ambima. Ah, legal. E a área de educação da Ambima, ela surgiu a partir de uma penalidade e que parte desse recurso, ou a totalidade dos recursos, não vou me lembrar, tinha que ser destinada para iniciativas de conscientização de como funcionavam os fundos de investimento. Legal. Então, a primeira iniciativa que a Ambima teve na área de educação foi a criação do site, que é o Como Investir em Fundos. Depois veio o Como Investir em Ações. Quando eu entrei, o Como Investir em Ações ainda não estava no ar, então eu ajudei a finalizar a ideia que já estava sendo concebida. E tinha umas cartilhas educativas super legais, pareciam gibizinhos, assim, que eram distribuídas nas escolas e distribuídas nas agências e tal. Então, foi assim que começou, então foi desde o comecinho ali para mim. Tá, eu suponho, e eu acho que eu suponho com uma probabilidade de certeza bem alta, que você não foi contratada como superintendente de educação da Ambima. Não. Qual foi o teu primeiro cargo? Eu era gerente lá, Legal. Tinha uns níveis, né, de gerência, eu fui no primeiro nível de gerência, mas também foi uma coisa interessante, né? Logo no meu primeiro ano, na verdade, assim, nos primeiros meses que eu estava lá, tinha uma pessoa que cuidava da área de comunicação na Ambima. E ela saiu de licença maternidade, sei lá, uns 3 meses depois que eu tinha entrado. E ela acumulava uma outra função lá na área de representação. E como ela saiu de licença maternidade, meu chefe me chamou na época e falou assim, Ana, você vai cuidar da parte aqui de comunicação enquanto ela estiver em licença maternidade. Eu falei, tá bom, né? Ele sabia da minha formação de comunicação, que eu tinha feito isso mais ou menos no banco e tal. E aí eu acumulava a área de educação e comunicação, as duas coisas. E aí quando ela voltou de licença maternidade, ela estava super sobrecarregada mesmo, porque a área de representação dela era uma área super relevante. E o diretor, que era responsável, demandava dela pra caramba. E ele falou assim, não, você vai ficar com essas duas áreas. E aí eu cuidei da comunicação também desde o comecinho. Então eu cuidava da área de comunicação e educação. Quando veio a fusão... a gente fez lá um trabalho de rearquitetura ali das funções, cargos, das atividades e tal. E aí o meu chefe na época, ele falou assim, Ana, tem essas duas linhas aqui, né? Ou você continua na comunicação ou você... Não, e aí tem uma coisa antes. Estava começando também o segmento de representação da Ambima das áreas de distribuição. E aí eu fui promovida fui promovida para a área de representação e cuidava da comissão de private banking na época. Então, eu acumulava comunicação, a parte de educação, aí veio uma pessoa para ajudar e eu fui trabalhar na representação de private banking. Então, eu acumulava um monte de funçãozinha, era uma associação pequena, dava para conciliar. E aí, quando teve essa rearquitetura aí de cargos e funções, ele falou assim, ou você continua na área de representação ou você... vai cuidar na área de comunicação, que vai ganhar um porte maior e tal, não sei o quê. Ele falou, você pode escolher, mas eu gostaria que você ficasse na comunicação. Eu falei, então, você já escolheu, né? Espertão. Aí eu fiquei só com a área de comunicação e acho que cuidava da área de educação também, acumulava as duas funções e saí da área de representação. Acho que foi isso, né? E aí, depois, cuidei da área de comunicação um tempo e tal, vieram as outras comissões de varejo e etc., que eu cuidava também. Enfim, eu nem me lembro agora exatamente qual foi a ordem das coisas, mas eu transitei por todas as cadeiras. Então, eu comecei na área de educação, depois fui para a área de representação, trabalhei na área lá, cuidando da área de private, gestor de patrimônio e varejo, que eram as 3 funções. Eu acho que foi isso. Depois disso que eu fui para a área de comunicação, que a gente refez a arquitetura, e aí eu fiquei com a área de comunicação.
E foi na área de comunicação que eu me tornei superintendente. Então, nesse meio tempo, né, conforme eu fui transitando, aí eu fui, né, saí de gerente 1 para gerente 3, aí, enfim, tinha lá suas estruturas de cargo. Olha o que a gente está falando, que você saiu de operadora de telemarketing para se tornar superintendente da principal associação do mercado de capitais do Brasil. E uma trajetória que a gente está contando aqui agora um pouco mais de 1 hora, mas isso serve de inspiração para muita gente, porque a verdade é que a maior parte das pessoas, elas vêm de histórias semelhantes à sua, vêm de histórias semelhantes à minha, que você precisa administrar. Existe uma parcela da população que hoje consegue fazer faculdade, não trabalhar e tal, e está tudo bem com relação a isso, e ok, hoje eu tenho condições de pagar a escola para minha filha, imagino que você também, mas a nossa realidade foi diferente. O que eu estou querendo dizer é que isso conecta muito com a maioria das pessoas. E aí eu estou fazendo todo esse parênteses para dizer o seguinte, eu não sei qual circunstância que você que está nos assistindo está agora, mas eu sei que independente de qual seja a sua circunstância, é possível você avançar, uns com mais dificuldade, outros com menos, é óbvio, dado os desafios sociais que a gente tem no Brasil, mas é uma história muito inspiradora e parabéns por isso. Eu tenho mais coisas para te perguntar. Aí você virou superintendente lá na Ambima. Em algum momento nasce uma página no Instagram chamada Dinheiro com Atitude. Foi. Conta um pouco pra gente o que passava na sua cabeça quando você resolveu criar isso, porque você, na época, você trabalhava na associação. Trabalhava. Então, isso foi uma coisa, assim, interessante. Acho que teve 2 coisas, assim. Uma delas é que eu comecei a me engajar bastante com isso e eu... tem uma coisa também que eu falo que é o seguinte, eu tenho a minha carreira muito planejada, assim, né? Eu sei o que eu quero. Então, eu sempre penso, e isso também é um conselho que eu sempre dou, daqui para os próximos 5 anos. Porque eu acho que se você se preocupar em se qualificar, em se estar preparado para fazer o que você está fazendo hoje, eu acho que você perde um timingzinho, né? Então, você sempre tem que estar pensando no próximo passo. E eu acho que era aquele momento que eu estava pensando no meu próximo passo. Tem uma coisa que as pessoas elas acabam misturando conceitos, eu também já escrevi sobre isso no Valor, que é o seguinte, a diferença entre identidade e imagem, reputação e fama. Então, são coisas bem distintas. Quando você é do mundo corporativo, você tem você se perde um pouco entre essa questão da identidade e a imagem, né? E nas redes sociais as pessoas se perdem um pouco com essa questão da fama e reputação. Legal. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu estava no momento de dizer o seguinte, poxa, quando eu vou criar a minha própria identidade, para que essa identidade seja uma identidade independente do lugar que eu esteja, né? Então, eu estava ali trabalhando uma pauta que eu adorava, que eu achava muito legal, e por muito tempo, viu, Thiago, eu achei que eu estava fundando a minha carreira. Eu estou contando uma história bonita aqui, mas eu tinha lá meus dilemas, porque eu tinha vindo de mercado, eu estava numa associação, que apesar de ser uma associação super relevante, tinha uma coisa de que, puta, será que eu vou ficar aqui a vida inteira? Como é que eu vou voltar para o mercado? Ok, eu trabalhava na parte técnica, agora eu estou trabalhando em educação, ninguém sabia o que era isso, era muito difícil eu explicar o que eu fazia. Eu tinha certeza que eu estava fundando minha carreira, eu falei assim, eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum mais, né? Como é que eu vou redirecionar minha carreira depois de ter ficado um tempão trabalhando com educação financeira? Eu falo isso sempre, eu me sentia na Praça da Sé com a Bíblia embaixo do braço, pregando para as pessoas, porque eu falei, o que essa mulher está falando? Pregando para quem não quer ouvir, né? Porque assim, não era uma pauta, hoje todo mundo sabe o que mas não era comum, ninguém se interessava, não se falava disso nas redes sociais, então era uma coisa inexistente, era dos fanáticos, né? O que é? Se dá curso? Né? Então era muito difícil, então eu achava que eu estava dando um desvio da minha carreira que ia ser difícil eu colocá-la no eixo outra vez. Porque eu sempre planejei, né, para onde eu queria chegar. E aí, nesse meio tempo, assim, que foi bem difícil, eu falei assim, putz, eu quero criar algo para eu poder fazer do meu jeito, né? Ninguém está falando isso nas redes sociais. Eu cheguei para o meu marido, que ele é uma pessoa totalmente avessa à exposição, principalmente nas redes sociais, e eu falei assim, eu vou criar um projeto no Facebook na época. Aí ele falou assim, eu falei, Márcio, mas eu acho que vai ser importante para mim, eu acho que é um negócio legal, eu quero, né? Ele falou, bom, ok,
E aí eu comecei, aí eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu vou criar esse projeto, você vai ter a minha palavra que eu não vou misturar as bolas, né? Eu vou atuar da maneira mais ética possível de não usar o que eu tenho aqui como insumo ou misturar, falar coisas que eu não devo, né? Ou seja, cuidar da reputação no offline como no online. E a garantia de que eu não farei nada lá ou falarei nada lá que vá de encontro, ou seja, vá contra o que eu sou aqui como executiva. Ele falou, não, tudo bem, né? É uma pessoa incrível, o Zeca, nesse aspecto, acho que me deu toda a abertura, espaço para eu criar esse projeto desde o começo, e que foi muito legal, porque também era um jeito de fazer um intercâmbio entre a Ambima e o público final. Então, acho que foi um ganha-ganha, e hoje é muito mais comum os executivos usarem a sua imagem para trazer isso, né, valor para dentro das empresas, que ainda é um tabu para muitas, mas eu acho que, sabendo usar com responsabilidade, eu acho que é uma coisa que é um ganha-ganha. Aí foi assim, né, que eu comecei. Aí eu fui para o Instagram, que também estava começando, então não tinha perfil que falava disso, nada, esses grandes perfis não existiam, eles existiram depois. Isso foi em 2013, que eu estou falando, né? Do final de 2013, quando eu criei o Instagram, e eu não colocava a minha cara lá, né? E o negócio foi crescendo, 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 e eu fiquei meio assustada, que eu falei assim, gente, se as pessoas ouvem o que eu estou falando, elas não sabem nem quem eu sou. E aí, depois de alguns meses, sei lá, eu tinha uns 4, 5 mil seguidores, que já era muita gente para mim, né? Eu falei, porque eu não queria me expor também, né? Eu falei, puta, não sei se eu quero, também não é muito a minha praia, né? Aí eu coloquei uma foto minha e falei, muito prazer, eu sou Ana Leone, e coloquei minha bio ali, para as pessoas saberem que elas estavam seguindo, porque eu falei assim, meu, essas pessoas... Estão ouvindo também quem é, nem sabe quem é, né? Podia ser uma lunática falando qualquer coisa e tal. E aí foi assim que começou. Então, o meu objetivo ali era trazer o tema de um jeito leve, uma abordagem, usar um pouco do humor, coisa que ainda era muito hermético no mercado na época. Depois que isso foi melhorando e a gente vê o que está hoje aí. Mas foi muito mais para eu construir a minha própria identidade, né? Para que eu tivesse assim uma personalidade independente do meu crachá. Eu acho que esse foi um objetivo principal, né? Como carreira. E você ter plantado isso lá atrás, você considera que foi importante para que você conseguisse hoje abrir algumas portas que são relevantes no seu dia a dia de hoje? Sim, quando eu criei, esse era o objetivo. Legal. Era o objetivo de um dia eu usar isso de alguma forma, de uma maneira autônoma, porque eu sabia que eu não ia ficar a vida inteira na Ambima, não era, né, eu acho que o meu ciclo ali tinha se concluído, foram quase 17 anos lá, eu tinha passado por quase todas as áreas, era um lugar incrível de se trabalhar, mas eu fiquei pensando, né, poxa, o que eu quero daqui para os próximos 5 anos? E aí eu tinha duas coisas, que era esse projeto e como eu ia tocá-lo, né, e tirar, remunerar, porque assim, todo o tempo que eu estava na Ambima, eu nunca ganhei nenhum dinheiro, né, eu cheguei a ganhar cachê de palestras e eu doei para iniciativas de educação. Que legal. Né, isso eu me comprometi, falei, com o meu chefe, falei, olha, tem aqui uma empresa que quer me contratar, fazer uma palestra, e eles precisam me pagar e eu vou doar. E eu indicava para a empresa, em vez de você me pagar, você doa para tal entidade. Eu doei para a época na EF, eu era conselheira. Ela falou, você doa lá para causas de educação, porque o conflito. Né? Conflito, exato. Então, assim, eu falei, olha, não me sinto à vontade, eu sou uma pessoa remunerada aqui e não faz sentido. E eram pessoas, eram entidades fora do mercado financeiro, não tinham nada a ver, eram empresas. E quando era do mercado financeiro, eu falava, não, é meu papel como executiva da Ambima e aí dar uma palestra para vocês e tal. Então quer dizer que você está dizendo que... Quer dizer que você está dizendo, não foi estranho, né? Mas o que você está dizendo para a gente você criou essa página com o objetivo de criar a tua imagem e zelar pela sua reputação também. Porque quando você decide abrir mão de um cachê em nome da tua reputação, é você pensar na tua carreira a longo prazo. Exatamente. Né? Sei lá, não importa quanto
seria aquele cachê, mas o fato é que se você recebesse, você estaria indo contra ao que você se propôs desde o começo. Então, isso é muito legal. 17 anos na Ambima se passam, você já está com a sua página no Instagram relevante, melhor dizendo. E aí, Ana, teve um certo dia que eu, passando lá na minha timeline do Instagram, eu vejo uma postagem sua falando, olha, alguma coisa nesse sentido de que o seu ciclo ali havia se encerrado. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Como é que foi isso? Como foi para você tomar essa decisão de sair da associação com um cargo extremamente relevante, sendo reconhecida no meio, para seguir carreira solo? Como foi essa decisão? Então, eu acho que foram algumas coisas que levaram, né? Eu acho que também eu tinha uma característica ali na Ambima muito executiva. Acho que as minhas competências como gestora, elas foram bem utilizadas ali, né? Por isso que eu acho que circulei por tantas áreas. Então, eram áreas, até eu brincava que era mato alto, né? Terra devastada, que chegava lá, precisava reestruturar, né? Criar ou repensar processos e tal, que é uma coisa que eu adoro e que não tem nada a ver objetivamente com o mercado financeiro. Eu poderia fazer isso em qualquer empresa. E era uma coisa que sempre eu adorei fazer, sempre adorei, né? Construir as coisas, e aí quando eu já estava redondinha ali, alguém tocando, para mim ia ser legal. Então, acho que isso também que fez, é uma característica, acho que profissional minha, que eu acho que usei bem ali, foi muito legal. Quando eu resolvi sair, assim, primeiro que eu acho que tinha ali uma estrutura que ia ser repensada, né? E eu falei, putz, eu acho que agora é o momento de eu avaliar a minha saída. Mas também não foi assim, vou sair, né? Eu contratei uma pessoa para me ajudar, uma coaching bem experiente, uma pessoa que trabalha isso com orientação aí de carreira para executivos. E foi um processo interessante, porque é o seguinte, eu comecei também a receber muitas propostas fora da Ambima. Então, para fazer palestras, para fazer projetos, para consultoria, para participar de conselhos de fintechs. E aí eu falei assim, putz, eu recebo todas essas propostas porque eu sento aqui na Ambima ou isso é a minha identidade que eu estou criando aí já há algum tempo? Eu falei, eu preciso testar isso, ver o que é, né? Se é uma coisa ou outra. E se é uma oportunidade legal, e eu declinava porque eu estava ali na Ambima e tal, não sei o quê, e eu falava assim, poxa, uma hora vai parar, né, dos convites aparecerem, e eu preciso pensar, o que eu faço? Eu continuo aqui, que talvez eu tenha aqui mais um tempo, mas como é que eu penso daqui 5, 10 anos a minha carreira? E essa pessoa me ajudou a organizar, assim, e a primeira coisa que eu fiz uma lista de 15 pessoas que eu queria a opinião dessas pessoas. Então, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, pessoas que eu admirava, pessoas que ocupavam posições diferentes. E isso é uma coisa muito legal de se fazer. Independente se você quer fazer transição, de você ouvir pessoas, né? Então, eu falei, putz, essa aqui é uma conselheira. Legal, eu quero ouvir o que essa pessoa acha de mim. Esse aqui é uma pessoa super próxima, eu quero saber o que ela acha de mim. Esse aqui é uma pessoa que não é tão próxima. Pô, essa aqui é uma pessoa que cuida de comunicação, deixa eu conversar. Pô, essa aqui é uma jornalista importante, deixa eu conversar com ela. Então, eu fiz uma lista de pessoas para que elas falassem, olha, o que você acha de mim? Como é que você me vê? Peraí, me conta mais. Você chegava nessas pessoas que você já tinha um relacionamento prévio. Eu achei que inicialmente você ia chegar nela e falar, tô querendo sair da Ambima, o que você acha? Não, era colher feedback sobre a tua trajetória. É isso. Como é que elas me viam? Como é que elas te viam? Então, olha, como é que você me vê? Como é que você me vê daqui a uns anos? Como é que você avalia o trabalho que eu executo agora? Você me vê, se eu não estivesse na Ambima, o que você acha que eu faria? Você acha que a minha imagem ainda está muito ligada à Ambima ou é uma coisa mais independente? E foi incrível. Nossa, muito legal. Incrível, assim. E essa percepção, então algumas pessoas falaram, olha, acho que sim, acho que isso, acho que você precisa cuidar disso aqui, não, acho que isso aqui é legal, poxa, eu te vejo desse jeito. E tinha uma convergência, sabe, de opiniões, assim. E aí várias
cada um eu peguei um pouquinho, né? E eu tinha, obviamente, alguns caminhos que eu queria, né? Um deles era esse de trabalhar em algum veículo de comunicação. Certo. Eu tinha recebido alguns anos atrás, né? Logo que lançou o Valor Invest para ser colunista, eu falei, putz, aí tem uma coisa legal, né? De fazer, porque se a gente olhar para todos os grandes canais de comunicação, eles não dão espaço para finanças pessoais, né? E quando eu falei que queria sair, muita gente falou, não, vai para o YouTube, monta o canal. Eu falei, eu não quero isso. Acho que para eu conseguir me diferenciar nesse ambiente vai ser muito difícil. Eu não acho que é a minha praia. Eu acho que eu vou atrás de algum veículo que queira dar espaço para finanças pessoais, para falar de finanças de uma maneira leve, etc. E veio aí a ideia do Pode Isso Meninas, e hoje eu sou comentarista da CBN junto com a Nayara e com a Natália. Legal. Mas foi uma coisa também muito que eu queria. Eu acho que isso é uma coisa legal, você saber o que você quer, né? Porque senão, se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir. Então, para mim, eu tinha muito claro os caminhos que eu podia ir. E essa pessoa que eu contratei me ajudou a organizar. Eu falei, bom, tá aqui o feedback que eu recebi dessas pessoas. Eu acho que tem algumas coisas aqui importantes que eu preciso cuidar. Tem algumas coisas aqui que eu preciso entender como é que eu organizo. Se eu fosse montar uma empresa, quais seriam as minhas frentes de trabalho. E tinha uma coisa objetiva que eu queria. Eu falei, bom, daqui uns 5 anos eu quero atuar profissionalmente como conselheira, que era uma coisa que eu tinha bastante interesse. Até porque o Roberto Teixeira da Costa, que eu citei, que era o primeiro presidente da CVM, que foi lá um dos sócios fundadores da Brasilpar, ele foi uma dos principais incentivadores da temática de governança no Brasil naquela época. Nossa. Então, ele é o primeiro conselheiro que eu conheci na minha vida, né? Legal. E eu sempre ouvia dele o que era atuar em conselho. Então eu falei, gente, um dia eu vou ser que nem ele. Quando eu crescer, eu vou atuar em conselho de administração, e eis que é uma das frentes que eu trabalho hoje. Então, foi assim que eu organizei a minha saída. E aí, quando eu resolvi, aí já tinha lá as minhas frentes de trabalho. Hoje, né, são 4 frentes que eu organizei. Então, essa aqui vai ser a minha empresa. Eu vou atuar com essas 4 pilares aqui. Alguns eu vou me remunerar, alguns eu não vou me remunerar. Esse aqui eu só vou trabalhar daqui 5 anos e tal. Então, montei a estratégia e falei, agora é a minha hora de sair da Ambima. E aí, conversei lá, falei, olha, acho que é isso. E convergiu super também, porque com o que a Ambima estava buscando, como estrutura, a minha saída e tal. E foi interessante, que eu acho que é o seguinte, acho que quando a gente faz um processo desse, a gente tem que considerar 3 coisas que são importantes. E que elas são construídas ao longo do tempo, né? Mas elas precisam começar a ser construídas desde sempre. A primeira delas é financeira. Eu acho que você tem que saber, você tem que ter um limite financeiro ali, né? Então, você precisa ter uma grana para você poder fazer uma escolha, né? De mudar de carreira, de ganhar menos e tal. Esse é o mais simples. Não significa que seja fácil, né? A depender do qual é o seu limite ali. Mas você tem que saber o seu limite mínimo e o seu limite máximo também. Porque senão é uma gaiola do mesmo jeito. Então, muita gente não consegue fazer uma transição de carreira porque não tem o mínimo suficiente que possa suportá-la por um tempo até o negócio se engrenar. Sim. Então, isso é uma gaiola, né? Porque você fica ali, tentando, não, tem que economizar mais e tal, né? Mas se você também não sabe o seu máximo, a gaiola é igual. Porque você fica lá, não, um ano a mais, não, mas só mais um pouquinho, só mais um pouco e tal. Então, eu perdi 2 grandes oportunidades de trabalho em um lugar que eu queria muito trabalhar, porque eu não tinha dinheiro e eu não podia ir. Eu não podia largar um emprego, né, certinho ali, com uma remuneração que garantia, né, eu pagar meu aluguel ou a prestação do apartamento, depois que eu comprei o apartamento, de sustentar minha mãe, para poder correr o risco, mas que era um lugar que eu sonhava em trabalhar e era um dos lugares mais sensacionais para se trabalhar no mercado financeiro. Por 2 vezes. Foi por causa da grana. Então, essa é uma coisa super importante. Você ter um mínimo que te permita escolher, mas de ter um máximo que te permita escolher. Porque muita gente não sabe qual é o seu limite, né? O seu suficiente. Não, um ano a mais, não, e tal. Quando vê, passou.
a janela de oportunidade fechou, você já não tem a mesma disposição, você não está... Passou. A segunda coisa é o profissional. O que você quer fazer? As pessoas querem mudar, mas elas não sabem o que elas querem fazer. Então, eu tinha claro o que eu queria, né? No curto prazo eu quero isso, mas não era nem no curto prazo, porque eu comecei o Dinheiro com Atitude em 2013, eu saí da Ambima em 2021. Então, não foi curto prazo, foi um negócio que foi sendo construído ao longo do tempo. Nesse meio tempo, eu fui contratada por uma editora para escrever um livro, fui chamada para ser colunista do Valor Invest, a gente pensou ali no podcast, eu fui lá, bati na porta do Valor com a ideia do podcast. Então, foi sendo construído, aí quando chegou no momento, é executar, né? Então, o profissional é importante você saber, o que você quer fazer, o que te falta. Esse papo que eu tive todo aí com essas pessoas, algumas pessoas foram pessoas de imprensa, que como eu queria, elas me falaram, Ana, você precisa disso aqui, você precisa ter um release, você precisa ver o que você quer, você tem que bater na porta com um projeto definido e tal, não sei o quê. Eu falei, legal, entendi, deixa eu ir para casa, deixa eu fazer. Né? Então, profissionalmente, o que você quer fazer? Legal, você quer atuar como conselheira? Tá bom, então vá estudar. Aí eu fui, fiz o processo de qualificação no BGC. Então, assim, o que você quer fazer da sua carreira? E o terceiro, que é o mais difícil, as pessoas não são sinceras em dizer que isso é difícil, é a parte pessoal, é a parte psicológica da coisa. Que é você saber o que é relevante para você. Então, e eu só me dei conta disso depois que eu saí da Ambima. E a pandemia me ajudou nesse processo. Porque até uma das pessoas que eu conversei, ela me perguntou, ela falou assim, o que a pandemia está levando, qual o peso da pandemia nessa sua decisão? Porque está todo mundo ficando louco também, que agora quer mudar para o interior, trabalhar de qualquer lugar. Aí eu falei assim, olha, tem um peso. Ele falou, não dê tanto peso à pandemia, porque ela vai passar. Então, pensa bem, né? Então, você vê como é rico esse processo de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E as pessoas se dispõem a te ajudar. Ninguém vai te falar não. Né? Eu aconselho um monte de gente que me chama no LinkedIn. Então, assim, não tem nada mais interessante de uma pessoa ser chamada para ouvir a opinião. Ninguém vai falar, não vou te dar a opinião. Às vezes por isso que a construção dos relacionamentos é uma coisa tão importante. E aí, E esse lado pessoal, por que a pandemia ajudou? Porque eu percebi que eu dava valor a coisas que eu não era sincera em dizer que dava. Então, de trabalhar num lugar legal, no escritório bonitão, de ter vaga privativa, de ser café servido na mesa, de todo mundo atender o telefone a hora que você liga, né? Todas as portas se abrem para você. E às vezes a gente não se dá conta de que isso pesa tanto na nossa vaidade profissional que a gente não consegue se desfazer dela. Então, hoje, por que a pandemia me ajudou? Me ajudou porque eu trabalhava no escritorinho da minha casa, igualzinho eu trabalhava lá tendo o elevador privativo na Ambima, entendeu? Então, se a gente não consegue pensar nessas três coisas e dar o peso devido a elas, a gente também a gente fica preso ao emprego, né? Porque e isso tudo também, hoje, está dado para outra pessoa que está lá no meu lugar. Sim. Não me pertencia. Exato. Aquilo era uma circunstância, eu estava lá e usufruía daquilo. Então, o que você leva quando te tiram? Eu perdi o emprego 3 vezes, né? Então, assim, eu falei, eu não quero mais que ninguém me tire nada. Eu quero construir. Então, eu quero ter a minha própria identidade, que o emprego seja o meu plano B, não o meu plano A. Meu plano A é o que eu quero construir para a minha carreira. O plano B é o meu emprego. E não significa que eu não vou... Eu dei meu melhor. Eu adorava trabalhar na Ambima, adorava as pessoas. Produzi, aprendi. O lugar mais incrível que eu me desenvolvi profissionalmente foi ali. Mas eu tinha meu plano A, que era um plano A que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, a gente saber essas 3 coisas, ou seja, a gente ser dono da nossa carreira, é a coisa mais relevante e é o que vai te levar aonde você quer chegar. Nossa, esse é o melhor ensinamento que a gente poderia trazer para esse podcast, né? Você ser dono da sua carreira e, obviamente, com todo o respeito, com toda a honra que você precisa dar ao teu empregador, não tem nada de errado você dizer que o teu emprego é o teu plano B se você tiver entregue, né? Porque, afinal de contas, os empregos passam. E aí eu já falei isso aqui e eu repito isso todo dia. Sua carreira é maior do que o seu emprego. As pessoas precisam ter noção disso. O que eu quero dizer com isso? Respeite o teu trabalho. Dê o máximo que você está aí. Entenda que você está aí, você tem que vestir a camisa, tem que fazer a empresa dar resultado, para você ganhar variável, seja lá o que for. Entretanto,
esse não é o fim em si mesmo. Esse é um caminho para que você se desenvolva na tua carreira. Isso é que eu acho que é complementar, sabia? Porque assim, assim como a maternidade é complementar. Porque muitas vezes a gente fica tão imerso, e olha, gente, é isso, eu trabalhei quase 30 anos no mundo corporativo. Assim, eu comecei no mundo corporativo nos meus 19 anos, eu tenho 49, exatamente, 30 anos no mundo corporativo. Existe uma série de coisas que são muito desgastantes. Quando você tem projetos que te põe para cima, que você consegue colocar o seu melhor, que você consegue sentir o valor que as pessoas dão àquilo, você não dá bola para um monte de coisa que é super chata, sabe? Então, assim, às vezes eu tinha dias super difíceis, como se tem, não era na Ambima, em todos os lugares que eu já passei. Putz, mas eu chegava em casa, eu tinha um conteúdo legal para fazer, eu tinha um vídeo bacana, eu recebia o depoimento de alguém que eu tinha ajudado, eu ficava pensando em coisas, sabe? Você pôr energia onde deve ser colocada. Então, uma série de coisas que são super desgastantes quando você trabalha, e, gente, quando você trabalha por conta, também tem, né? É super desgastante. O trabalho é algo que tem que ser compensado, né? Os momentos legais têm que ser maior, né? Mais frequentes do que os momentos que são de desgaste, mas é isso, é desgaste o tempo inteiro. Você dá menos peso, sabe? Então, uma série de coisas, às vezes eu não me sentia tão valorizada em determinada coisa, mas eu sentia ali que, putz, uma mensagem, um direct que eu recebi no Instagram que a pessoa tinha... Uma vez eu fui passar umas férias com os meus filhos e meu marido em Olímpia, aquele parque aquático que tem lá. E aí eu fiz um post e marquei que eu estava lá e uma pessoa me mandou um direct e falou, eu sou daqui de Olímpia. Nossa, ela já te seguia. Já me seguia, há muito tempo. Eu falei, que bacana. Ela falou, eu vou mandar um presente para você no hotel. E eu achei o máximo, achei uma gentileza, aquilo sem fim. Aí veio o filho dela e me trouxe 2 bolos. E aí veio o cartãozinho, olha, obrigada, te sigo, sou sua fã e tal, não sei o quê. Aí a gente passou os dias lá, eu cheguei pro meu marido e falei, Márcio, vamos passar lá no lugar, né, que a gente estava indo embora. Vamos passar lá para agradecer, né? Poxa, que gentileza, a mulher veio aqui, né, mandou filho aqui no hotel e tal. Aí eu cheguei lá, era uma casa de bolo dessas, de bolo caseiro, de esquina, super bonitinho o lugar e tal. E aí eu cheguei lá, eu falei, eu vim agradecer o bolo, né, da fulana. Ela falou, ela deu uma saidinha, mas espera aí. Aí ligou para ela, aí ela voltou. Tava emocionada, assim, sabe? Super emocionada. E tava nós 4 ali esperando ela. E comprei mais um bolo e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, Ana, essa loja aqui eu abri por sua causa. Foi depois que eu te segui, que eu comecei a te seguir, eu tomei consciência do que eu precisava fazer com a minha vida. Eu ganhava super bem, gastava todo o meu dinheiro. Eu resolvi mudar completamente e montei essa loja por sua causa. O meu marido quase chorou na loja, de emoção. Eu nunca senti tanta emoção. E ela falou assim, e o mês que vem meu filho está indo para São Paulo porque ele acabou de entrar na faculdade e eu vou ter condições de pagar para ele. Eu falei, qual é a chatice do mundo corporativo que não seja superada por uma coisa como essa, né? Então, quando você consegue ter mais fontes de contribuição, isso é muito mais energia positiva, né? Já recebi mensagem de desaforo, né, no Instagram, como muita gente recebe, mas também é isso, poxa, era super valorizada dentro da Ambima. Então, eu acho que isso é uma forma de você colocar energia onde você deve, a sua energia ela vai ser canalizada para aquilo que é legal. As picuinhas de um lado ou de outro, elas vão ser bem menores, porque você vai estar muito mais focado naquilo que precisa ser feito. E, além de tudo, você está no controle, né? Você está com a atitude, já que o tema é esse. Aí agora nós estamos já quase chegando em 2022, né? Você saiu da Ambima em 2021. Vamos lá, hoje você é conselheira do Modal Mais. Você é conselheira de outra empresa, não? Não, só do lá. Modal Mais. Hoje eu tenho o seguinte, eu tenho uma linha, né, um pilar meu de atuação, que é o meu pilar editorial, que eu chamo. E o que tem ali? A minha coluna do Valor Invest, toda sexta-feira, desde do lançamento, né, do portal, eu estou lá como colunista.
O Pod Isso Meninas, também é um podcast semanal, e esse ano começou no Valor Invest, e esse ano foi para a CBN. Legal. Então a gente recebeu o convite de ir para a CBN, levar o produto para lá, o podcast para lá, e também de ser comentarista. A gente entra ao vivo hoje, segunda-feira, que estamos aqui gravando, tem comentário ao vivo na rádio, segunda e quarta-feira no Estúdio CBN, eu e as meninas, a gente sempre comenta algum tema de atualidade, e toda sexta-feira tem episódio novo. E estou escrevendo um livro, que esse está sendo um grande desafio. Então, é um pilar editorial, que eu faço conteúdo em forma de comentário, então é meu pilar editorial. Eu tenho um segundo pilar, que é de conselho. Então, hoje eu estou no conselho do Banco Modal, do Grupo Modal, como conselheira independente. Também no comitê de auditoria do banco. Eu tenho também sou conselheira de uma fintech de educação financeira, de orientação financeira. Então, esse é o meu pilar de conselhos, que eu esperava, de fato, trabalhar só daqui a um tempo, mas o Modal me chamou o ano passado, quando eles abriram o capital, eles estavam formando o conselho, e como um pilar do banco a educação, eles me chamaram para compor o conselho de administração. Então, está sendo uma experiência incrível. Eu falo que eu sou a menor aprendiz ali com eles. E agora que o XP também comprou, então deve está sendo todo um processo de aprendizado bem legal, então é muito interessante isso. O terceiro pilar é um pilar de consultoria de conteúdo, então eu faço bastante conteúdo para o Itaú, em alguns formatos, sou colunista lá num podcast semanal, agora virou videocast, também em alguns conteúdos para as redes sociais, então está sendo um aprendizado bem legal. O banco é bem sério e prudente no uso desse recurso, então está sendo uma coisa muito bacana. E tem o quarto pilar, que é palestras, aulas, então, para algumas universidades, cursos de pós-graduação, eu dou aula para alguns lugares, faço bastante palestras, seja para empresas e tal. E, recentemente, eu fui contratada por um grupo de educação para ajudá-los a implementar um programa de educação financeira em todo o grupo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, está sendo legal porque são experiências totalmente pulverizadas. Dentro dessa parte de conselhos aí tem esse grupo que eu citei, que eu sou representante do Brasil no PSI, lá do FPSB, uma sopa de letrinha, mas é bem interessante, é um grupo multidisciplinar, tem gente do mundo inteiro, então é bem interessante também. Meu mandato termina aí agora no ano que vem, em abril. Então, está sendo uma experiência muito legal. Então, são essas minhas frentes de trabalho, que está sendo muito bacana. É um jeito diferente de trabalhar, mas é muito aprendizado, porque tem coisas diferentes o tempo inteiro, interagindo com pessoas o tempo inteiro. Sou mais dona um pouco do meu lado pessoal, que era uma coisa que eu queria abrir espaço também bastante. Então, é isso aí que eu estou me divertindo ultimamente. E resumo da ópera é que hoje você não tem nenhum emprego. Não tenho nenhum emprego, mas até outro dia eu estava conversando sobre isso, Às vezes, eu tenho aquela coisa, imagina, gente, 30 anos, no mundo corporativo, e fala, ai, meu Deus, será, Mas também, hoje eu tenho uma diversificação maior de risco do que eu tinha antes, eu sempre dependia de um empregador, hoje eu tenho, assim, sei lá, uns 6 clientes, Então, muito difícil que todos os 6 clientes me demitam de uma vez só, fulminantemente. Então, hoje, até a minha renda ela é mais diversificada nesse sentido. Eu acho que tem que ter muita disciplina e bastante planejamento. Então, eu tenho muito claro, eu vivo com um tanto de recurso, todo o outro vai para a minha poupancinha. Vai para o Bitcoin. Vai direto para o Bitcoin, mas é um processo de replanejar. No fim, assim, gente, a gente pode viver com menos do que a gente imagina. A gente tem medo de querer as coisas, porque a gente tem um pouco de medo de se frustrar. Não foi diferente comigo. Mas às vezes a gente tem que ter mais coragem do que juízo, Mas para a gente ter coragem, a gente precisa estar preparado. Nossa, que legal. Muitos ensinamentos. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. A gente brincou aqui com a questão do Bitcoin. Não é verdade, tá?
A gente estava brincando porque antes da gravação a gente estava vendo que o Bitcoin, no dia que nós estamos gravando, estava caindo só no dia de hoje 18%. Agora já subiu um pouco, está 13%. E a Ana disse que não é muito adepta às criptomoedas, por isso que eu brinquei. Pois é. Mas isso não significa que seja bom ou ruim, eu só quis deixar claro, porque senão alguém fala, nossa, então já sei, para eu ter a carreira de sucesso que ela teve, eu tenho que pegar tudo e colocar no Bitcoin. Exato, taca lá. Tudo que foi dito, a pessoa não absorveu nada, só a parte do Bitcoin. Ana, a gente está aqui conversando há muito tempo, o papo está incrível, tem muitos ensinamentos, muitos. Você está com tanta frente de trabalho que eu já ia falar para você vir fazer mais um trabalho na T2, mas tem tanta frente aí para fazer. Mas eu quero que você volte aqui quantas vezes você quiser para a gente falar de mercado, porque eu acho que esse papel editorial que você falou de conteúdo, ele tem uma gigante responsabilidade do ponto de vista de formação financeira das pessoas. Haja visto o depoimento que você recebeu presencialmente em Olímpia, então isso é muito legal. Mas também eu penso que quanto mais a gente forma bons profissionais do mercado, nós estamos formando bons multiplicadores dos bons princípios financeiros, né? Porque não é todo mundo que vai se conectar com a Ana no Instagram para ouvir isso, não é todo mundo que vai se conectar com a T2, com o influenciador A ou com o influenciador B, mas todo mundo em algum momento vai se conectar com um profissional de mercado financeiro. Que são grandes influenciadores. Que são grandes influenciadores, que seja no banco, seja na corretora, na cooperativa, enfim. E eu acho que trazer essas histórias que inspiram, acho que é um trabalho muito legal. Eu aprendi muito, tinha 1000 coisas para continuar te perguntando. Isso daria para a gente fazer só aqui para falar o desafio das mulheres no mercado de trabalho. Nossa, vamos fazer a parte 2? A gente faz a parte 2 então para falar sobre isso. Nós vamos fazer o seguinte, para você que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, você precisa seguir a Ana Leone no Instagram, @dinheiro com atitude, já entra lá. E vai lá no direct dela e diz para ela que você acabou de assistir ou ouvir o podcast e que você quer que ela volte aqui para falar sobre o desafio das mulheres no mercado de trabalho. Que é muito legal. Combinado assim, Ana? Combinadíssimo. Se a galera for lá, você volta? Volto. Legal. Eu quero encerrar isso com uma pergunta. Com uma pergunta. Se você pudesse hoje olhar para aquela câmera que está ali e enxergar uma pessoa que está vivendo o que a Ana viveu lá atrás, há 30 anos, ou seja, início de carreira, que está tentando encontrar o seu lugar ao sol. Qual seria o seu ensinamento que você daria? Assim, qual conselho... Ou, deixa eu melhorar essa pergunta. O que você diria para a Ana de 30 anos atrás? Nossa, que difícil, né? Olha, o que eu diria é... Vá, que dá certo. Legal. Né? O que eu acho... Para mim, o maior ensinamento, assim, que eu repito isso todas as vezes, assim, as oportunidades não vêm embaladas para presente, minha gente, não vêm. As oportunidades são silenciosas, tímidas, discretas, e às vezes a gente está tão ocupado que a gente não vê que aquilo é uma oportunidade. Então, às vezes a gente precisa parar e prestar atenção nas oportunidades. Passam muitas oportunidades na vida da gente, e se elas não passarem, crie uma para você. Muito legal. Acho que isso eu quando não tive essas oportunidades, eu criei para mim, né? Criei de achar um jeito de aprender inglês, achar um jeito de correr atrás do emprego lendo uma notícia de jornal. Eu acho que a gente pode criar. Você falou uma coisa que é verdade, assim, as oportunidades, talvez elas sejam mais difíceis para um do que para outros. A gente sabe dos desafios de diversidade, a gente sabe da questão de gênero, a gente sabe da questão de raça, o quanto isso é importante. A gente não parte da mesma linha, exato, né? Exato. Mas a gente consegue. Não, existem vários exemplos, eu só sou uma história. Mas tem muitas histórias legais de gente que faz toda a diferença. Eu trabalhei com gente brilhante, que pessoas cavaram suas próprias oportunidades. Mas vá, né? Se joga preparado, né? Às vezes as pessoas acham, é muita dedicação, horas de trabalho, é você colocar a mágoa de lado e correr atrás. Eu acho que é isso. A oportunidade ela é discreta e se ela não aparecer, cria uma que você vai encontrar teu caminho. Sensacional. Muito incrível, muito bom. Bom, juro, eu não queria parar, mas vamos parar aqui, porque o papo tá bom. Vamos.
Coloca aqui aí, editor, nessa câmera. É o seguinte, para você que está aqui nos assistindo, quero repetir, vai lá no Instagram da Ana, ela vai adorar interagir com você. E se tiver visita lá no Instagram, no direct dela, ela diz que volta, certo? Combinado? Certo, combinadíssimo. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.